Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Nesta nossa jornada de estudarmos o reino de Deus em toda a Bíblia, chegamos a Abraão e ao terceiro grande tema da narrativa bíblica. Já vimos a criação, vimos a queda do homem e agora vemos o plano da redenção que começa a tomar formas com esse personagem. Já começamos a estudar o capítulo 12 e vimos do versículo 1 ao versículo 3 como Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Hoje, nesse vídeo, estudaremos do versículo 4 ao versículo 9 do mesmo capítulo 12, vendo então como Abraão corresponde a esse chamado. Quer saber mais? Então me acompanhe logo depois da vinheta. Nessa nossa jornada, para estudarmos esse personagem que é tão importante para nós veremos alguns capítulos da Bíblia. Estamos estudando o primeiro deles, que é Abraão sendo chamado e respondendo ao chamado de Deus, capítulo 12. Depois veremos os capítulos 15, 17, 18 e, por fim, o capítulo 22. Então, eu quero convidar você a me acompanhar aí com papel e caneta, anotando as suas perguntas, pode fazê-las a mim pessoalmente, pode deixar nos comentários, pode mandar nas minhas redes sociais. É um prazer servir vocês como comunidade e é uma alegria muito grande pensar que tudo isso que nós estamos construindo é um fundamento sólido para a nossa fé. Amém? Então, nós vamos ler agora do versículo 4 ao 9. Eu imagino que esteja na sua tela, isso vai depender do meu ânimo na hora de editar o vídeo. Mas eu imagino que esteja aí para vocês o texto, para você acompanhar comigo. Então, Gênesis 12, do 4 ao 9. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Senhor, dá-nos sabedoria e revele-nos a tua palavra, quem tu és, e que, tendo uma revelação cada vez mais clara do seu caráter e do seu plano, que a nossa vida seja alicerçada sobre fundamento perfeito, que é Cristo Jesus. Ensina-nos, fala conosco, nos dê direções, edifica-nos, faze-nos instrumentos da sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, partiu. Partiu aqui é um verbo que corresponde ao verbo no versículo 1 do capítulo. No versículo 1 do capítulo 12, Deus diz, sai. No versículo 4 aqui, a Bíblia vai nos deixar claro que Abrão responde a esta ordem. Sair, como já vimos, era um chamado a deixar tudo aos seus próprios cuidados, que Abrão já não cuidasse de mais nada com respeito àquilo que ficava para trás, nos mostrando que seguir ao Senhor exige que deixemos todo o nosso passado. Abrão responde a este sai e parte. Ele parte com aquilo que era seu, parte com sua esposa, parte com seu sobrinho, parte com seus bens. Abraão sai do lugar que estava e vai, então, para o lugar que Deus o ordena, como o Senhor havia lhe ordenado. Já vimos que o que Deus está pedindo a Abraão é um movimento. Ande comigo, caminhe comigo. Abraão responde e anda com o Senhor. Ele parte.
em contraste com aquilo que havia acontecido com Caim, que diante de ordens não obedeceu, que diante das ordens de Deus foi punido por não obedecer e saiu vagando como um andarilho. Abrão não é um andarilho. Abrão não anda sobre uma terra que não produz, que não devolve a sua força. Abrão responde com fé ao chamado de Deus e caminha com Deus até o lugar onde Deus havia de lhe levar. Então, ele sai, ele parte e ele chega. O texto é bem claro nisso. Partiu e chegou. Também isso é um contraste muito claro com a figura de seu pai Terá, que fracassa. Quando nós olhamos lá para o capítulo 11 de Gênesis, no versículo 31, lemos assim: Terá tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Terá fracassou em ir até Canaã. Abrão, acompanhado de excelente companhia, que é Deus, saiu e chegou. Então, percebemos que não basta a nós termos um destino fixado em nossa mente, se não estivermos debaixo de uma ordem de Deus. Vemos aqui também uma série de contrastes que Abrão desenvolve em sua resposta com Caim, com Babel, com a própria Eva, mas tudo isso nós vamos desenvolvendo ao decorrer do texto. Ok? Do versículo 6 ao versículo 9, mais uma vez, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Ou seja, existe alguém na terra que Deus disse que daria a Abrão. E isso, a princípio, pode parecer uma prova de fé complicada a qualquer um de nós. Deus diz que vai tirar nossa vida de onde estamos, que vai nos levar a determinado lugar, porque lá tem uma terra para nós. Chegando lá, a terra está ocupada. Pois bem, Abraão é provado na sua fé. Ele se move, ele deixa tudo para trás. E eu fico pensando, é claro que isso é conjectura, né? Não é, o texto não vai deixar claro essas coisas, mas eu fico imaginando o que seria para Sara esse movimento, né? Onde estamos indo? Estamos indo a um lugar que Deus mostrará. Mas o que vamos fazer lá? Deus nos dará a terra. Mas onde está esse Deus? Quem é este Deus? Você já parou para pensar, por trás do texto, uma série de conflitos que Abraão poderia estar passando para obedecer a Deus, mas ele obedece. E chegando lá, dentro desta conjectura, nós podemos imaginar que Sara pudesse dizer, ok, essa é a terra, então está cheio de gente aqui, está cheio de inimigos aqui, né? Uma terra, inclusive, ocupada por Canaã, lembra? Neto amaldiçoado de Noé. Claro que Canaã já tinha morrido, mas a sua descendência está ali, os cananeus, um povo amaldiçoado habita a terra. Olha que problemão que tudo isso parece constituir. Continuando, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, então, no momento que isso pode ser uma crise, Deus aparece. Darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Que coisa interessante, né? Abraão, então, é um homem que corresponde dentro da adversidade com adoração. Ele corresponde com um ato de fé dentro de uma terra que, a princípio, parece ser uma tensão para ele, né? Deus aparece dentro de um contexto de tensão. Ele chega na terra, a terra está ocupada, Deus aparece a ele e lhe reafirma a promessa. A gente pode analisar quando Deus vai até Caim e diz, por que o seu semblante está caído? Porque os seus sentimentos estão como estão. Cuidado! Se você não dominar o que está dentro de você, o seu desejo vai te dominar e o pecado jaz à porta. Né? Vemos então Abraão dentro de um contexto de tensão sendo
alguém alcançado pela voz de Deus, que diz, olha, essa terra é a terra que eu vou dar aos seus descendentes. Então, isso pode ser uma crise no sentido de que ele chega lá e tem alguém na terra, e poderia também ser uma crise porque ele chega lá e Deus promete a terra à descendência. Então parece que é uma coisa que ele não vai tocar agora, que ele não vai possuir agora. Pode parecer, dentro da mentalidade humana cheia de crises e de neuroses, que Deus está jogando a promessa para frente. Então as coisas não vão acontecer agora. A resposta de Abraão é interessantíssima. Ele monta um altar, ele oferece sacrifício a Deus, ele adora a Deus. O Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Deus que lhe tinha aparecido. Edificou um altar. Depois nós vamos ver, na sequência do texto, a Bíblia nos dizendo que ele edificou um altar e invocou o Senhor quando ele passa lá da terra de Betel. Então, a resposta que Abraão dá é de fé e adoração. É uma resposta de devoção e de confiança a Deus, mostrando a linhagem de onde ele vem, né? Sabemos que Abraão é escolhido sem nenhum merecimento, já vimos isso, contudo é escolhido dentro de um plano. Ele é descendente de Sete, que é o substituto de Abel, o homem justo que tributou ao Senhor. Lembra a oferta justa de Abel, como lhe aprova diante de Deus? Lembra que depois que Abel morre, Deus dá um outro a Eva, Sete, e que Sete tem um filho que se chama Enos, e em Enos começa assim então a invocar o nome do Senhor. Da descendência de Enos nós teremos Noé, que é alguém que depois de uma terra renovada, depois de todo o dilúvio, quando ele pisa em terras firmes e recebe promessas de Deus, ele também edifica um altar ao Senhor. Apesar de Abraão não merecer e não saber que está dentro de um plano divino, este povo que Deus tem separado para si, a semente da mulher, é oposta à semente da serpente. Enquanto vemos pessoas como Caim, que correspondem das piores maneiras às ordens de Deus, que edifica para ele uma cidade para que ele pudesse ali estar seguro, porque era um vadio, né? E nós vemos uma série de desenvolvimentos culturais na descendência de Caim, um apego à terra, uma necessidade de ser alguém na terra. Nós vemos no oposto disso, na semente da mulher, uma devoção a Deus, né? Sete é substituto do justo Abel e gera dele um homem que invoca a Deus, e deste homem que invoca a Deus, Enos, vai nascer um dos homens mais justos que já pisaram na terra, Enoque, que não vê a morte, a terra não era digna dele, ele é assunto, elevado, trasladado, ele é levado para o céu. E nesse contexto todo, da sua geração também procede o único homem justo em tempos de calamidade, Noé. Então, Abraão vem de dentro de uma descendência especial. Um povo que tem um tipo de resposta a Deus que não é perfeito. Nós vamos ver nos próximos capítulos uma série de erros que Abraão vai cometendo, até na sua maneira de crer e de se comportar, mas Abraão responde de uma maneira diferente. Ele não constrói uma cidade para si, ele constrói uma tenda. Ele escolhe uma terra para morar, que não era a princípio a melhor terra a se escolher no sentido de plantar, mas uma terra que lhe proporcionaria benefício, visto que era ele um pastor. Então, nós vemos esse homem correspondendo em tempos de calamidade, de possível questionamento daquilo que Deus havia prometido, visto que existiam pessoas na terra e que provavelmente eram homens perigosos. Ele responde com fé, ele faz um altar, ele adora a Deus, ele tributa a Deus, ele reconhece que Deus é aquele que fará aquilo que prometeu. Nós não vimos no nosso último estudo, Deus dizendo farei, 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 farei. Abraão está confiando que Deus fará. Ele responde com fé. Ele invoca o nome de Deus como o seu pai anterior, né, as gerações anteriores, como fez Enos. Ele tributa a Deus como tributou de maneira justa Abel. Ele adora o Senhor como adorou o justo Noé. A resposta dele não é uma resposta natural de que
todos os homens ofereceriam tais coisas. Ele prepara uma tenda, ele aliancia a sua vocação terrena com uma promessa celestial. O lugar onde ele está é um lugar de adoração, ao mesmo tempo que é um lugar que proporciona à sua lida diária um desenvolvimento melhor, né? Um lugar para pastores, e esse lugar para pastores é um lugar de adoração. É incrível isso. É maravilhoso. A expectativa deste homem está no Senhor. Não são cidades fortificadas que ele constrói como Babel, como constrói Caim. Não é uma questão de desempenho, de se provar na terra, de produzir as armas, de produzir a música como os descendentes de Caim. A resposta dele é uma resposta de altares e tendas, mostrando aqui então a sua humildade e sua confiança no Senhor. Então, é necessário que a gente perceba, para terminar esse nosso estudo do capítulo 12, onde Deus chama Abraão e Abraão responde, que Deus está fazendo algumas coisas, né? Quando nós olhamos para o chamado do capítulo 1, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós vemos Deus criando, visto que fala a Abraão, né? E quando Yahvé fala, Yahvé cria. Ele está criando um plano de redenção a partir de uma escolha de um homem que não tem merecimento nenhum, contudo está dentro de um plano. Abraão é uma escolha de um homem que não merece, mas não é uma escolha aleatória, ele está dentro de um plano bem delimitado por Deus. Deus está convidando Abraão a caminhar com ele, Deus está fazendo promessas a esse homem, e essas promessas dizem respeito a 2 pontos essenciais, uma descendência e um território. Deus fará desse homem uma nação. Deus está dando a ele, como figura messiânica que é, um Éden. Assim como Adão estava conectado a uma promessa, a uma bênção para a descendência, crescer e multiplicar, e a uma terra que era o Éden, assim como Noé, na mesma medida, está debaixo de uma bênção para multiplicar e está governando sobre uma terra, Abrão também. Ele tem uma promessa de uma nação, ele tem promessa de uma grande descendência e ele tem promessa de uma terra. Isto quer dizer que Deus está modelando em Abrão um pai, e isso é contra a probabilidade, visto que ele é um homem já avançado de idade aqui, já no capítulo 12, com uma esposa estéril, informação que a gente vai ter no futuro, né? Então Deus está forjando nele um pai, a partir de sua promessa, a partir daquilo que fala. Então, o plano da redenção é criado no poder de Yahvé, que diz no poder do verbo, e nesse mesmo sentido, enquanto Deus prepara um pai, também prepara um rei, visto que ele é bênção para todas as nações. Ele é um intermediário da bênção, como será no futuro a igreja, né? No futuro de Abraão, não no nosso já é realidade, né? Ele será uma bênção para todas as nações, os que abençoarem ele serão abençoados, o que amaldiçoar ele será amaldiçoado. Então Deus está dizendo, vem comigo, caminhe comigo, se relacione comigo, e eu te darei uma descendência, e eu te darei um território. Ou seja, primeiro eu, depois as consequências da bênção, da fama, da mediação da bênção que Deus irá realizar neste homem. E as coisas que Deus promete a Abraão são grandes, né? Dando então essa ideia de dimensão, né? Uma grande nação, um grande nome. Louvado seja Deus. Tanto a bênção como a maldição estão para aqueles que convivem com Abraão, mas não só naquele local, mas para todas as famílias, para todas as nações da terra. Então Deus está forjando, está se aliançando com esse homem, isso vai ficar mais claro no capítulo 15. Deus está se aliançando com ele através de suas promessas, e Deus está fazendo dele um pai e um rei. Reino, ok? Deus está forjando aqui o primeiro de uma aliança de reis que irão manifestar a glória de Deus sobre a terra. A resposta de Abraão a isso tudo é fé. Deus manda sair, ele sai. E quando chega no lugar, tem pessoas, ele continua crendo, ele adora o Senhor. E ele se movimenta para uma terra determinada que lhe favorecia na sua lida diária, mas lá tributa a Deus, lá adora a Deus, lá vive em tendas, não constrói algo para si. Interessante, né? Uma resposta de submissão, uma resposta de fé. É o que Abraão está dando, e isso deve também falar sobre o nosso comportamento diante da palavra de Deus, né? A despeito das
possibilidades e das probabilidades, que nem sempre parecem favoráveis a nós, num cálculo racional, nós devemos nos lembrar do que Paulo diz à igreja de Corinto. As coisas espirituais devem ser comparadas com coisas espirituais. Então, como diria o próprio apóstolo, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Se a palavra de Deus for a maior intérprete da realidade para nós, nós vamos ser, então, pessoas que vão se comportar a partir da fé que tem na palavra e não nas consequências ou possibilidades que o território, a terra, o mundo nos oferecem. Que sejamos fiéis ao Senhor, que respondamos com fé às suas promessas. Amém.